Você está assistindo um conteúdo que é exclusivo para membros do PH Vox. Torne-se membro para ter acesso a mais conteúdos como este. Confira pelo QR Code ou link na descrição. Pátria ou muerte. Bem-vindos, meus amigos, aqui à terceira aula deste mini curso que estamos apresentando. Hoje eu vou lhes revelar, digamos assim, o centro desse mini curso. O centro desse mini curso é esse livro, Revolução e Contra-Revolução. Nós estávamos falando sobre esses temas que estão aqui nesse livro de Plínio Corrêa de Oliveira. Já falámos nas duas aulas anteriores, mas eu queria hoje mostrar a edição que está sendo lançada pelo PH Vox. É uma novidade e essa novidade tem como centro o tema Revolução e Contra-Revolução. E eu hoje vou tratar precisamente mais do que é Contra-Revolução. Nós falámos já do que é a Revolução, já tratamos de vários aspectos dela, tratamos da sua unidade, tratamos da sua universalidade, tratamos dos seus fundamentos, os fundamentos até espirituais da Revolução, e eu queria agora falar aqui um pouco sobre a Contra-Revolução. Nós não podemos achar que este livro foi escrito apenas como uma especulação doutrinária. Vamos fazer uma especulação doutrinária histórica sobre o que foi a Revolução. Apenas uma denúncia intelectual de um mal. Não. Ele pretende ser um manual. E um manual que visa inspirar uma reação à Revolução, em concreto. Não é, portanto, uma divagação histórica, não é uma divagação intelectual para nós refletirmos e debatermos. Não, ele visa, antes de tudo, ser um manual. Ser um manual que possa congregar aqueles que se opõem à Revolução de uma maneira ordenada, de uma maneira inteligente, de uma maneira coordenada. Bom, essa Contra-Revolução também tem aqui um princípio muito explícito, que é o seguinte: ela não é feita nas nuvens, ela não é feita contra fantasmas, ela é feita contra a Revolução como ela existe nos dias de hoje. Como é que ela se apresenta? Quais são as doutrinas? Quais são as tendências? Quais são as mentalidades? O que é que as pessoas professam enquanto mentalidade revolucionária? Tem que se levantar contra as paixões revolucionárias como elas se crepitam hoje em dia, contra as ideias revolucionárias como elas se formulam hoje em dia. E ela visa congregar, para usar uma expressão da Escritura, os filhos da luz nesse combate à Revolução, para um combate lícito, mas um combate que seja arguto, planejado e inteligente. Um dos pontos principais, e um dos pontos principais também do trabalho aqui do PH Vox, é detectar os elementos que se encontram isolados, pessoas que pensam de uma mesma maneira, que têm uma sensação de grande isolamento no caos, sem solução de tantos problemas modernos, mas que têm uma noção lúcida das desordens do mundo contemporâneo e das catástrofes para as quais o mundo contemporâneo caminha, por causa dessas desordens mesmo. Um ponto que está aqui muito bem apresentado é o seguinte: a nossa reação não deve ser livresca, puramente científica e universitária. Ela tem que ser contra a Revolução como ela é pensada, sentida e vivida pela opinião pública. Ou seja, como é que as mentalidades vivem a Revolução hoje em dia? Como é que elas se encaminham? Como é que elas participam desse espírito revolucionário? E dar uma importância muito grande aos slogans revolucionários. Nós vemos que a ação revolucionária é sempre acompanhada de slogans,
de slogans que manifestam um modo de ser, slogans que manifestam uma maneira até de constranger as pessoas diante dos modos de viver e de pensar dos dias de hoje. Bom, nós, quando olhamos para a situação mundial, para a situação do Brasil, enfim, para toda a situação que se configura ante os nossos olhos, vemos que a humanidade vive na iminência de uma catástrofe. Nós vivemos no crepúsculo de uma civilização, que é a civilização cristã, mas esses fatos são propícios a que as almas se abram para a conversão, a que elas se abram para a compreensão do que está acontecendo, diante disso se convertam. E, portanto, nós não devemos apenas, nós que pretendemos ser contra-revolucionários, e segundo diz o professor Plínio Corrêa de Oliveira nesse livro, nós não devemos apenas lamentar o desaparecimento de coisas da civilização cristã, de instituições, de costumes, de hábitos, etc. Nós devemos mostrar toda a hediondez da revolução, como atrás, às vezes, de um fato que parece inócuo ou parece ingênuo, existe toda uma hediondez da revolução, para onde ela caminha, para onde ela quer levar os homens. E, por fim, para terminar esta pequena mini-aula aqui, eu queria chamar a atenção para a força propulsora da contra-revolução, e o Dr. Plínio dá muita importância nesse livro. Se nós, como falamos antes, sabemos que a revolução tem como propulsão as paixões desordenadas, sobretudo o orgulho e a sensualidade, nós temos que ver que esse ódio que a revolução tem metafísico a Deus, à ordem que ele pôs na criação, aos mandamentos, à lei natural, só se contrapõe a isso seriamente com a virtude e o bem. E, portanto, o vigor de alma do contra-revolucionário é quando Deus governa nele a razão domina a vontade e esta domina a sensibilidade, e quando o contra-revolucionário tem uma vida sobrenatural profunda. Aí ele terá o verdadeiro vigor de alma para denunciar a revolução, para combater a revolução e para atrair outros para essa luta. Meus caros, o resto está aqui nesse livro. E assim eu termino este nosso minicurso. Você está assistindo um conteúdo que é exclusivo para membros do PH Vox. Torne-se membro para ter acesso a mais conteúdos como este. Confira pelo QR Code ou link na descrição.